Pastor Alessio. Bem, a todos vocês a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alessio, para quem ainda não me conhece. Eu sou marido da Vânia e pai da Sara e do Samuel. Atualmente, desde o dia 1º de janeiro desse ano, estou servindo como pastor da 2ª IPI de Anápolis e também coordenando o MNO, que é esse Movimento Nacional de Oração, em nosso presbitério, né, do Brasil Central. Antes de mais nada, é uma alegria poder organizar este primeiro encontro, né, online dos intercessores da nossa torre de oração. E aproveito também para agradecer a presença de cada um de vocês. Também gostaria de agradecer pelo apoio do nosso presbitério, né, representado pelo reverendo Aldo, como presidente. Agradecer à presbítera Graziela, que organizou, né, o uso da plataforma que nós estamos utilizando, o Zoom. Agradecer ao Fabiano, que me ajudou também na produção das artes para as mídias, né? E cada um de vocês que encaminhou os links, as informações e divulgou aí dentro do grupo das suas igrejas. Eu gostaria de começar pedindo para a pastora Ana Cecília que ela pudesse orar, consagrando ao Senhor esse momento. E logo após a oração dela, eu vou compartilhar as razões pelas quais estamos reunidos e como será a dinâmica desse e dos demais encontros, ok? Então, se a pastora puder orar, eu agradeço. Soberano, nós adoramos ao teu nome, Senhor, por esse momento tão singular no nosso presbitério, porque sabemos que esse movimento nasceu no teu coração, Senhor. A oração é o Senhor mesmo, Jesus Cristo, que nos ensinou em todos os teus escritos, em todos os seus ensinamentos, em todos os princípios das Sagradas Escrituras, nós encontramos o incentivo, Pai, e a determinação que nós devemos orar, Pai, orar de acordo com a tua vontade. E sabemos que esse tempo é um tempo agradável ao teu coração, porque será um tempo no qual o Senhor mesmo, através do teu Filho, nos ensinará, nos admoestará e despertará o nosso coração e nos lembrará de princípios tão importantes, Pai. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, que realmente seja um tempo que o Senhor mesmo venha falar e despertar os nossos corações, e que através da ação do Senhor nas nossas vidas, nós possamos levar esse ensinamento a outros, que possam ser também contagiados por esse movimento no Presbitério do Brasil Central de Oração. Pai, manifesta o poder da tua palavra e o poder da palavra reveladora do Senhor nos nossos corações nesta noite. Nós buscamos a tua presença e dedicamos esse momento que estamos aqui online para louvor da glória do teu próprio nome nas nossas vidas, e que esse tempo possa produzir frutos nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Pastor Alessio? Sim? Esse jovem que entrou aí é o presbítero Tiago, presbítero aqui da Jardim América. Prazer, presbítero. Só conheço pela telinha do grupo. Seja bem-vindo. Então, meus irmãos, quais são as razões pelas quais nós nos reunimos aqui, né, nessa plataforma online? A primeira é proporcionar, mesmo que em um ambiente online, um período de comunhão, né, com aqueles que já fazem parte da nossa torre de oração do presbitério, porque desde o dia 15 de junho, que a gente iniciou, né, oficialmente essa torre, a nossa única interação tem sido apenas pelo WhatsApp, né? Tanto com os pedidos quanto os motivos de gratidão e também com o uso dos ícones. E eu pensei em fazer algo que a gente pudesse ir além disso, né? Além dessa interação do WhatsApp. A segunda razão seria proporcionar a edificação da vida de vocês, da vida dos intercessores, né? Através do ensino da palavra de Deus, dentro da temática da oração. Não queremos ser apenas uma igreja que ora, mas que ora em conformidade à palavra de Deus, né? E a terceira e última razão, não menos importante, seria uma forma também de proporcionar às pessoas que ainda não conhecem nem o MNO, nem a torre de terça-feira, a conhecer, a tirarem suas dúvidas e a serem desafiadas a participarem conosco, né? Já que das 8 igrejas que nós temos, que compõem o nosso presbitério,
Nós temos 5 que fazem parte da torre, e as outras 3 nós gostaríamos muito que também fizessem parte disso, além de mobilizar essas 5 que ainda continuam, né? E as mais fortes a gente tem sido de Serranópolis, com 9 integrantes, e de Jardim América, do Jardim América também com 9 integrantes. E que, se Deus quiser, a meta é fazer com que a torre local comece exatamente nessas igrejas também. Bem, quanto à dinâmica, né, como que vai funcionar esse e os próximos encontros, se o Senhor nos permitir. Nós vamos dividir em 3 blocos, né? O primeiro deles será o ensino da palavra. Nós vamos aprender sobre os elementos que constituem uma oração bíblica. Adoração, confissão, gratidão e súplicas. Logo em seguida, vai ser a oportunidade que vocês vão ter, né, vai ficar aberto para vocês comentarem aquilo que foi ensinado, ou tirar alguma dúvida com o palestrante, né, que vai compartilhar a palavra no dia específico. Logo em seguida, o último bloco, né, o terceiro e último, vai ser para eu compartilhar algum desafio que nós temos da torre ou do MNO, mas também para que as pessoas tirem dúvidas em relação a esses 2 movimentos, né? E logo em seguida a gente também pode compartilhar algum motivo de oração ou motivo de gratidão para a gente encerrar esse encontro orando, ok? Alguma dúvida? Algum comentário? Antes a gente ir, então, para o primeiro bloco. Ok. Eu acredito que não, né? Então, eu vou pedir para a presbítera que ela possa apresentar o nosso palestrante de hoje à noite e logo em seguida orar pela vida dele também. Quase ninguém conhece o nosso palestrante de hoje. Senhor Vitor Ribeiro da Silva do Carmo, esse jovem pastor que chega de São Paulo, noivo da Thaís. Tem declaração de amor agora pública, né? Porque está lá no YouTube publicamente. O Vitor está à frente da congregação de mineiros, fazendo um trabalho exemplar, né? A gente já tem acompanhado de longe aqui, começando a ver mudanças, ver algumas diferenças acontecendo lá, né, pastor Helder? O Vitor tem mobilizado a igreja, né, a participar de diferentes ações, em especial as online. Cresceu muito o número de seguidores da Igreja de Mineiros, tanto no Instagram como no Facebook. Estou de olho, viu, Vitor? Realmente está fazendo um excelente trabalho na condução daquele povo, daquele lugar, para chegar à verdadeira adoração, né? E a gente ora para que Deus continue te abençoando nesse sentido, né? Vamos orar? Pai, nós queremos te apresentar, Senhor, neste momento, a vida do reverendo Vitor, que o Senhor o use verdadeiramente para falar aos nossos corações, que ele traga as tuas palavras, Pai, que realmente nos transforme, nos faça rever, nos faça aprender mais do Ti, Pai. Que ele seja um instrumento seu em Mineiros, naquela igreja, que transforme, que mude, que mobilize, que faça a tua vontade, o teu querer naquele local, Pai. Nos abençoe ricamente nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E João 14:13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E hoje o reverendo Vitor Carmo traz um pouquinho de como levar as nossas súplicas a fim de glorificar verdadeiramente a Deus. Reverendo Vitor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Irmãos, é uma grande alegria estar aqui nessa noite, reunidos aqui com os nossos irmãos da Torre de Oração. Eu
Eu sempre tenho comentado aqui na igreja com os irmãos da alegria, né, que é fazer parte dessa torre. Eu tenho compartilhado com os irmãos que, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, é também uma ajuda, né? Uma ajuda para a gente disciplinar o nosso coração, uma ajuda para a gente pôr em prática, né, a oração. E a torre de oração tem sido esse instrumento nas nossas vidas, né? Tanto para aqueles que estão ali no começo, estão ali com as suas dificuldades, estão ali dando os tropeços ainda em se disciplinar na oração, ela tem sido esse suporte, né? E eu queria agradecer o pastor Alessio, né? Agradecer por essa oportunidade, agradecer por esse momento e o desafio também de falar a respeito dessa oração. Eu achei interessante a questão da oração de súplica, irmãos, porque, de repente, nesses tempos aí de pandemia, ela tem sido aquela oração mais praticada, né, dentro das nossas igrejas, entre os cristãos, né? Há muito pelo que suplicar a Deus, né? Tem sido recorrente esse tipo, né, esse aspecto da oração. E eu me sinto alegre, me sinto feliz em poder compartilhar um pouquinho a respeito disso. Eu, então, irmãos, decidi dividir a minha fala aqui em dois momentos. Primeiro, a gente falar um pouquinho sobre o que é essa oração de súplica, e, no segundo momento, a gente falar sobre os pressupostos, né? Quais são as coisas que a gente precisa carregar dentro de nós todas as vezes que nós vamos dobrar os nossos joelhos a fim de suplicar ao Senhor, né? Quais são aqueles elementos que devem estar no nosso coração, que nós carregamos, né? Todas as vezes que nós vamos lá pro íntimo do nosso quarto, todas as vezes que às terças-feiras nós, no nosso horário, dobramos o nosso joelho para a oração. Eu queria, então, começar, na verdade, com uma oração. Quero pedir que os irmãos fechem seus olhos, curvem suas cabeças. Nós vamos pedir a Deus a iluminação. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, pelo abrir da Tua palavra, Pai, pelo meditar nela. Nós sabemos, ó Deus, que ao mesmo tempo que é um grande milagre, Pai, é também, Senhor, um desafio para nós, Senhor Jesus. Deus, não só para ler, mas graça também, Deus, para compreender e para corresponder ao que está escrito aqui, Deus. Por isso nós te pedimos, ó Pai, ilumina as nossas mentes, ilumina o nosso coração, Pai, e que tudo que for dito, tudo que for falado, Pai, possa ser como que aquela boa semente caindo no bom solo e que vai dar o fruto devido no tempo certo. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler alguns textos no capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Vamos ler o verso 18. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6 e verso 18. Diz assim, palavra de Deus. Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos ler também Filipenses, capítulo 4, verso 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus diz assim a nós: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Irmãos, eu acho interessante essa separação que o apóstolo Paulo faz, né? Olha, vocês devem orar, apresentar a Deus as suas orações e as suas súplicas, né? Eu procurei, pesquisei alguma definição a respeito do que significa essa súplica, que o apóstolo Paulo nos incentiva
a praticar diante de Deus. O que significa isso? E achei interessante e gostaria de afirmar aqui que a oração de súplica ela é um aspecto da nossa oração, da nossa petição diante de Deus. A gente fala, por exemplo, a respeito do clamor, né? E sabemos que o clamor nós poderíamos defini-lo como aquele grito desesperado, aquele pedido urgente, né? Geralmente, na verdade, com uma certa frequência, a gente geralmente, em nossas reuniões, alguém geralmente fala assim, pastor, vamos levantar um clamor, vamos clamar a Deus a respeito de algum motivo. E o clamor sempre vem nesse tom de urgência, nesse tom de aquele grito desesperado. Nós temos também, por exemplo, a petição. A petição, como o próprio nome já diz, né, já nos instrui, é apresentar esses pedidos diante de Deus. Mas a súplica, eu achei interessante a definição bem curta que nos diz assim: súplica é pedir com humildade e perseverança. A súplica é quando nós dobramos o nosso joelho e pedimos a Deus e apresentamos as nossas vidas, apresentamos os nossos pedidos a Deus com humildade e perseverança. Eu achei interessante essas duas palavras, porque a própria palavra súplica remete, né, me fez lembrar uma imagem muito frequente, não só na Bíblia, mas uma imagem frequente aí nos filmes que a gente assiste, nas séries que a gente assiste também, e nas histórias que a gente ouve desde criança, né? Aquela imagem do rei que se encontra com o seu servo, o rei que ouve a súplica dos cidadãos ali do seu reino. E qual é a postura? Qual é a postura do servo que se encontra com o rei? Qual é a atitude de espírito que ele manifesta quando ele está diante daquele que é a autoridade, daquele que é o governante daquela nação? É uma atitude de humildade. Ou alguém já viu em algum texto bíblico, né, em alguma passagem bíblica ou em alguma história que você conhece, o servo se colocando diante do rei e exigindo com uma postura de autoridade, decretando, ordenando, exigindo, né? Muito pelo contrário. A nossa disposição do coração ao pedir, a suplicar aquele que é a autoridade, deve ser uma posição de humildade, de fato, como que servos clamando aquele que é muito maior e muito mais poderoso do que nós. A segunda palavra, a segunda característica ali da oração de petição, da definição, é a perseverança. E eu me lembro automaticamente daquelas parábolas do Evangelho de Lucas, no capítulo 11 e no capítulo 18, que vai nos ensinar a respeito da perseverança também. Vocês se lembram que lá no capítulo 11 de Lucas, na verdade, no Evangelho de Lucas, se não me engano, 7 vezes, Jesus ele é encontrado no seu lugar orando, né? Especificamente ali no capítulo 11, os seus discípulos encontram Jesus num desses momentos de oração. E ao olhar Jesus, eles pedem para que o mestre os ensine também a orar como Jesus orava. Interessante é que a oração fazia parte da vida de um judeu. Aquilo que Jesus praticava não era algo que nunca antes eles tinham visto, né? O povo judeu na sua história, eles oravam, eles sabiam muito bem o que era oração. Entretanto, alguma coisa chamou a atenção daqueles discípulos, de repente, no conteúdo da oração de Jesus, no capítulo 11, de repente, a quantidade, né, de orações que Jesus praticava, ou, não sei, na disposição do seu coração, na disposição das suas emoções, enquanto ele orava. O fato é que chama a atenção dos discípulos, eles se aproximam de Jesus e pedem para que ele os ensine. E lá no capítulo 11, tem ali aquela fórmula, né? Tem ali a oração do Pai Nosso que Jesus ensina. E logo, imediatamente após, Jesus vai reiterar uma coisa muito importante que nós, quando falamos de súplica, devemos também estar muito conscientes disso. Jesus usa aquela parábola em que chega um viajante na cidade e então um homem bate na porta do seu amigo para pedir alimento, né? Para pedir alguns pães, mas já está tarde da noite e o amigo não quer levantar da cama, não quer acordar a sua família, não quer ser importunado e abrir a porta, entregar os pães, ter todo esse trabalho para que o outro leve alimento para o viajante. E aí Jesus ensina através dessa parábola a respeito da perseverança.
da insistência, de você se manter constante na sua petição. Lá no Evangelho de Lucas, também, no capítulo 18, aí Jesus vai apresentar também a parábola do juiz iníquo, né? Onde ele apresenta aquela mulher que constantemente se encontra ali com o juiz, a fim de que ele julgue a sua causa. E o texto bíblico vai dizer que aquele juiz é um juiz que não teme a Deus, não teme os homens, era um juiz iníquo, mas que por causa da insistência da mulher, por causa da perturbação, né, daquela mulher, ele acabou julgando a causa dela. E aí Jesus compara, né, aquele juiz iníquo com o próprio Deus. Olha, se até esse juiz humano, pecador, iníquo, que não teme a Deus, que não teme os homens, é capaz de ouvir e julgar a causa de uma mulher, quanto mais o nosso Pai, quanto mais o nosso Deus, que é rico em graça, rico em misericórdia, que é grande em amor, que está sempre disponível e disposto a nos ouvir, ele, muito mais, também vai nos acudir no tempo da aflição. Então, irmãos, a melhor definição que eu encontrei a respeito da súplica é justamente essa: pedir, mas pedir com humildade e perseverança. Pedir com humildade e perseverança. Agora, eu queria falar com os irmãos a respeito dos pressupostos, né? Os pressupostos da oração de súplica. Os pressupostos, afinal de contas, o que são pressupostos, né? Pressupostos são aqueles elementos, aqueles conhecimentos prévios que nós devemos ter no nosso coração, devemos carregá-los conosco todas as vezes que nós dobrarmos o nosso joelho para a oração. São conhecimentos que a própria Bíblia nos fornece, conhecimentos que nós, eu tenho certeza, já sabemos, mas que de tempo em tempo é preciso refrescar a nossa memória. E eu coloquei algumas palavras para definir esses pressupostos. Eu tentei enxugar ao máximo, né, os meus pontos. Eu coloquei somente palavras que os definem. E como modelo para falar a respeito da oração de súplica, eu selecionei o Salmo 130. Eu queria pedir que os irmãos abrissem lá, Salmo 130. Nós vamos analisá-lo cuidadosamente e vamos falar a respeito desses pressupostos da súplica. Salmo 130. Salmo 130, nós vamos ler todo o Salmo. A minha versão de Bíblia é a versão NAA, a Nova Almeida atualizada, então ela pode ser, de repente, um pouquinho diferente dessa que você tem. Salmo 130, vamos fazer a leitura? Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observar as iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. O primeiro pressuposto, irmãos, que eu defini a respeito da oração de súplica, eu coloquei com uma única palavra, eu chamei de lugar. Lá nos versos 1 e 2, vai dizer que é das profundezas que o salmista clama a Deus. E eu coloquei assim: olha, porventura os nossos pecados, as nossas lutas, os nossos medos, as nossas angústias pessoais, as derrotas que nós enfrentamos nas nossas vidas são capazes de nos levar aos lugares mais terríveis, às profundezas mais escuras do abismo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, ao mesmo tempo que nós precisamos nos perguntar onde é que nós estamos, eu sempre acompanho ali os pedidos de oração da torre de oração, e sempre são pessoas, né, apresentando as suas vidas, apresentando as angústias, os problemas, também as vitórias, né? Mas apresentando as lutas que estão enfrentando na sua vida, com seus familiares, e muitas vezes são essas lutas que nos levam às profundezas do abismo, a lugares terríveis,
Mas o principal, aliás, o primeiro pressuposto da oração de súplica é que nós devemos entender e compreender que não existe um lugar tão profundo, não existe um lugar tão distante que Deus ele não possa nos ouvir e que Deus não possa vir ao nosso encontro. É ali nas profundezas que o salmista clama a Deus, porque ele está certo de que mesmo que ele esteja nesse lugar tão terrível, mesmo que ele se encontre nas profundezas tão profundas do seu pecado, ali mesmo Deus também pode o acudir. Ali mesmo Deus pode o encontrar, ali Deus pode ir ao seu encontro e trazer resgate à sua vida. E eu me lembrei, irmãos, de três textos bíblicos que nos lembram essa verdade. A primeira delas, aquele texto em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Vamos abrir lá, vamos ler. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Êxodo, capítulo 3, o verso 14. A Bíblia diz assim: perdão, irmãos, capítulo 3, verso 7. Diz assim: então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e também do jebuseu. Então, irmãos, o texto de Êxodo esse texto do capítulo 3, verso 7 do Êxodo, nos mostra exatamente esse primeiro pressuposto. Não há um lugar tão profundo que Deus não possa nos resgatar. Aqui no livro de Êxodo, nós sabemos do cativeiro que o povo de Israel experimentou por muitos e muitos e muitos anos. Mas foi ali mesmo, em meio às suas angústias, que Deus vê, Ele ouve e Ele desce em resgate do seu povo. Lá no Evangelho de Mateus também, no capítulo 18, versículos 10 a 14, vai nos dizer que Jesus, ele é aquele pastor, o pastor que mesmo tendo muitas e muitas ovelhas no seu aprisco, é aquele que vai em favor daquela que está perdida. E não importa onde ela esteja, esse pastor, ele não poupa medidas para ir ao encontro daquele que lhe pertence, para ir ao encontro daquela ovelha que está perdida, aquela que ele mesmo resgata e aquela que ele leva de volta para dentro do seu aprisco, para o lugar onde ela deve estar. Romanos 8, versículo 35, aquele texto clássico também. Vamos ler, irmãos, Romanos, capítulo 8, verso 35, um dos textos mais lindos da Bíblia. Romanos 8, verso 35. Romanos, capítulo 8, no verso 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente por vir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Então, irmãos, esse é o nosso primeiro pressuposto da oração de súplica. Todas as vezes que os nossos joelhos se dobrarem para orar, nós devemos ter isso em mente, que não existe um lugar tão profundo, um abismo tão distante, trevas tão densas que Deus não possa nos resgatar. Não existe um lugar, nem ninguém, nem poder, nem força alguma que possa ir contra Deus, o Deus que nos ouve, o Deus que nos resgata onde quer que nós estejamos. O segundo pressuposto da oração, vamos ler o verso 3 e 4 do Salmo 130? Verso 3 e 4 do Salmo 130. Diz assim: se tu, Senhor, observares iniquidades, quem poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Irmãos, nós podemos ir até Deus com segurança em nossas súplicas, porque Ele é, sim, a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. O mesmo Deus que ouve as nossas súplicas é o mesmo Deus que, seja nas profundezas, Ele é também aquele que intervém nas nossas vidas. Ele é o Deus que se manifesta, é o Deus que, de forma graciosa, nos responde. Eu lembro daquele verso, daquele texto, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz que Deus, Ele é galardoador, né? Abençoador daqueles que o buscam. Mas aí, enquanto nós falamos a respeito da oração de súplica, poderia muito bem surgir a seguinte pergunta: mas pastor Vitor, pergunta essa que eu tenho certeza que todos nós já escutamos, especialmente de pessoas que se encontram nesse momento da angústia, né? As pessoas que se encontram aí desesperadas nas suas súplicas, né? Pastor Vitor, mas por que a resposta não vem? Por que eu suplico? Se esse é um pressuposto, se eu devo dobrar os meus joelhos certos de que Deus é aquele que responde, de que Deus é aquele que vem, que ouve e que nos dá de fato a resposta, por que é que a resposta não vem? E nós poderíamos muito bem, em primeiro lugar, lembrar daquilo que nós já falamos anteriormente a respeito da definição da oração de súplica, a respeito da humildade e também da perseverança. Irmãos, uma das coisas que nós mais experimentamos hoje em dia, no nosso tempo, é o tempo do imediatismo, né? As pessoas pensam que a nossa vida cristã, a nossa caminhada com Jesus, as coisas de Deus funcionam da mesma forma que como que preparar um miojo, né? É só colocar na panela, 3 minutos depois está tudo pronto. Se Jesus está ensinando que em nossas súplicas nós precisamos ser perseverantes, significa que as coisas acontecem tanto no tempo, na maneira e de acordo com a vontade de Deus. Se Jesus em nossas súplicas tem nos ensinado a ser perseverantes, Ele está nos ensinando de que nós temos que continuar, manter, sermos firmes em nossas orações. Por outro lado, uma outra resposta também a essa pergunta, por que a resposta não vem, está ali na carta de Tiago, no capítulo 4, versos 3 até 10. Tiago vai exortar os seus leitores quando ele diz que nós não pedimos, e quando nós pedimos mal, pedimos de maneira errada. Muitas vezes em nossa súplica nós pedimos coisas simplesmente para acalentar, né, para trazer conforto ao desejo do nosso próprio coração, e não é aquilo que nós de fato precisamos, aquilo que de fato Deus quer realizar em nossas vidas. Tiago diz: vocês não pedem, e quando vocês pedem mal. Lá nos evangelhos nós vamos ver que nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos colocar o reino de Deus e a sua justiça e, consequentemente, todas as coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, por que a resposta não vem? Primeiro, porque Deus nos ensina a ser perseverantes. Porque Deus, em suas coisas, no seu reino, no nosso trato, Deus, na nossa vida de oração, tem nos ensinado a ser perseverantes, a ser pessoas que esperam, que o aguardam, e a fugir do nosso tempo, a fugir dos padrões do nosso mundo, que querem tudo para ontem, tudo de forma imediata. Eu lembro, há um tempo atrás, eu lendo um livro a respeito de crianças, na verdade. O autor traz à tona aquela prática que a gente tinha quando era bem criança, onde a professora pegava o feijãozinho, colocava no algodão,
e a gente colocava água e esperava ele crescer. Eu acho que todo mundo já chegou a fazer isso quando era pequenininho. E ele diz assim, olha, seria muito bom se a gente ensinasse os nossos filhos isso. Que você, como pai, como mãe, pegasse uma semente, fosse com seu filho até o quintal, até o vaso, e plantasse com ele. E ensinasse ele a todo dia regar, todo dia cuidar, porque dessa forma você vai ensinar ele a respeito da perseverança, a respeito da espera, a respeito de que as coisas não acontecem, não vêm de uma hora para outra e de acordo com a nossa própria vontade, mas que as coisas acontecem de acordo com o tempo de Deus, no momento de Deus e da forma que Deus quer. É por isso que Deus tem nos chamado, ao dobrar os nossos joelhos, ao suplicar, Deus tem nos chamado a perseverar e a não desistir no primeiro momento, né? Em segundo lugar, porque a resposta não vem, porque nós precisamos pedir e pedir da maneira correta. Nós precisamos suplicar e suplicar da maneira correta, colocando sempre em primeiro lugar o reino de Deus, sempre em primeiro lugar a sua justiça. E certamente Deus cuidará de todo o resto. Irmãos, o terceiro pressuposto da oração, primeiro é o lugar, não importa o lugar onde estejamos, Deus, ele é capaz de nos tirar, de ir ao nosso encontro e de nos ouvir. O segundo é a resposta. O Deus que nós cremos é o Deus que de fato responde. É o Deus, nós não cremos em ídolos, não cremos em estátuas, não cremos em falsos deuses que não existem. Nós cremos de fato num Deus que ouve, um Deus que vem, que intervém, que fala, num Deus que de fato nos dá as respostas. Nem sempre essas respostas são aquilo que nós queremos, que é aquilo que nós pensamos que é bom para nós. Mas de fato queremos um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que é galardoador dos que o buscam, um Deus que ouve as nossas orações. Mas em terceiro lugar, e o terceiro pressuposto, é a esperança. A esperança é um elemento fundamental todas as vezes que nós dobrarmos o nosso joelho em oração, em súplica ao Senhor. Vamos ler os versos 5 e 6, nosso Salmo 130? Diz assim a palavra: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Irmãos, nós precisamos aguardar esperançosos em Deus, porque nós precisamos nos contentar em esperar por aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. É interessante que o texto bíblico vai dizer: os guardas na escuridão, eles vigiam, eles esperam. E os guardas, eles não podem contra os perigos da noite, eles também não são capazes de fazer o dia nascer mais rápido. Eles simplesmente cumprem a sua missão. Eles simplesmente esperam no Senhor. A esperança que nós temos em Jesus é aquilo que permite que a gente continue caminhando, confiando em Deus, enquanto a nossa angústia não é aliviada, enquanto a resposta não vem ao nosso encontro. O texto vai dizer que é ao nascer do dia que os guardas podem respirar então aliviados, que eles se alegram pelo novo dia que nasceu. E eu me lembro de tantos e tantos salmos que trazem essa mesma ideia, de que é o Senhor Jesus que vai providenciar, que vai trazer a esperança, o alívio, a graça que nós precisamos todas as vezes que nós suplicamos. Não é o Salmo 130, perdão, o Salmo 30 vai dizer a respeito do choro que pode durar uma noite, mas a alegria que vem pela manhã. O Salmo 125 traz essa mesma ideia quando diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E tantos outros salmos. O Salmo 23 também, um famoso salmo, vai dizer que ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei. Irmãos, tal qual os guardas, nós não podemos produzir a nossa própria luz. Tal qual os guardas, nós não somos capazes de trazer as respostas por nós mesmos, pela força do nosso braço. E esse é um pressuposto que nós devemos ter no nosso coração todas as vezes que nós formos orar a Deus. Essa é uma das coisas que eu tenho repetido continuamente nos irmãos. Olha, muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos para orar a Deus, para pedir, para suplicar, mas não é de fato confiando esperançosamente no Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem sido uma via, uma maneira pela qual a resposta pode vir. Mas enquanto eu oro, eu ao mesmo tempo estou planejando, eu estou articulando, eu estou conversando, eu estou bolando uma estratégia para também, caso Deus não funcione, caso a resposta não venha,
caso Jesus não responda como eu queira, eu tenho essa válvula de escape. A palavra de Deus nos diz, olha, confie esperançosamente no Senhor. Nós, tal qual os guardas, somos vigias. E em meio à escuridão nós não podemos produzir a luz do dia. Nós não podemos produzir a nossa própria luz. Mas a palavra de Deus ela é certa quando ela diz que o nosso choro, a nossa angústia, ela pode durar uma noite, mas certamente Deus trará a luz de Cristo para as nossas vidas, para que nós possamos viver esse novo dia alegres e firmes no Senhor Jesus. Vamos para a nossa quarta e último pressuposto da oração de súplica. Em primeiro lugar, é o lugar. Ao nos ajoelharmos, nós precisamos lembrar que não importa o lugar onde nós estejamos, ali mesmo Deus pode nos ouvir e pode nos resgatar. Ao nos ajoelharmos, nós também precisamos lembrar que, de fato, nós temos um Deus que responde, um Deus que fala, que não é um ídolo, que não é uma estátua. Ao nos ajoelharmos em súplica, Deus é o Deus da esperança. É o Deus que, ao final da noite, ao final do dia mau, Ele trará a esperança que nós tanto precisamos. E, por fim, irmãos, nós precisamos, ao nos ajoelharmos em súplica, lembrar do poder de Deus. Do poder de Deus. Vamos ler os versos 7 e 8 do Salmo 130? Diz assim: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. É justamente em meio às nossas súplicas que nós percebemos, irmãos, quão frágeis nós somos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É ao ajoelharmos, é justamente no tempo da súplica, no tempo da angústia, que nós percebemos quão frágeis nós somos, quão impotentes nós somos, quão carentes da graça, do socorro de Deus que todos nós somos. É justamente ao nos ajoelharmos para suplicar a Deus que nós nos lembramos que o nosso poder, o nosso dinheiro já não tem mais poder, que a nossa inteligência, a nossa eloquência, o nosso carisma, nada podem fazer por nós mesmos. Ao dobrar os nossos joelhos, nós precisamos crer que Deus, Ele é infinitamente poderoso para realizar muito mais do que nós imaginamos. O salmista diz: em Deus nós temos copiosa redenção. Em Deus nós temos uma ampla, uma poderosa redenção. É de Deus que vem o poder para nos livrar dos nossos próprios pecados. É de Deus que vem o poder para trazer redenção, para redimir o coração do ser humano. Era exatamente assim que Paulo orava. Era exatamente assim que Paulo orava e que Paulo pensava. Vamos ler lá Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, o verso 20. Paulo escreve assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos ler também 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 9 e 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. A palavra diz assim: então, ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Esse também, irmãos, é um dos 4 pressupostos da oração. O poder de Deus é justamente em nossas súplicas, quando nós estamos mais frágeis, mais sensibilizados, mais impotentes, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, que nós lembramos do Deus que pode fazer infinitamente mais. Eu gosto muito desse texto, e gosto muito também do texto no Evangelho de Marcos, e eu encerro com esse versículo.
Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 27, quando Jesus está no seu diálogo com aquele jovem, o jovem rico, né? Chamado jovem rico, aquele jovem que se aproxima de Jesus, tem uma longa conversa com ele a respeito de como conquistar a salvação, como entrar no reino dos céus, mas em um determinado momento, Jesus diz que para os homens é impossível, mas que para Deus nada é impossível. Eu gosto especialmente desse verso porque eu lembro, irmãos, de todos aqueles pedidos que nós elencamos ali na nossa torre de oração. Eu lembro que existem pessoas ali que têm os seus familiares entregues à droga, pessoas que estão passando por enfermidades graves, pessoas que nós temos orado pela conversão, pessoas que nós temos apresentado por vários motivos. E ao ler aqueles pedidos, ao refletir sobre eles, eu me lembro que, de fato, eu sou impotente diante de tudo isso. Eu, sim, se Deus me desse, eu gostaria de poder solucionar o problema de todas essas pessoas. Poder ser esse instrumento, esse canal de cura, de libertação, de salvação, mas eu sei das minhas fraquezas, da minha limitação, e sei que eu não posso fazer. Mas me lembro de um texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, onde Jesus diz que para ele não há nada que é impossível. Para Deus não é nada que é impossível. A cura daquela enfermidade grave não é impossível. A libertação daquele que está cativo nos seus pecados, nas drogas, em qualquer coisa que seja, não é impossível. A restauração das nossas vidas não é impossível. A paz que o nosso coração precisa não é impossível para aquele que é o autor da nossa vida, para aquele que é infinitamente mais poderoso do que qualquer coisa. E é isso que traz alegria para o meu coração. Eu queria, irmãos, encerrar lembrando, frisando desses 4 pressupostos. Todas as vezes que nós nos colocarmos de joelho em oração, nós precisamos lembrar disso. Que não há abismo tão profundo que Deus ali não te ouça. Que Deus, de fato, é o Deus que responde, o Deus que fala. Olha, nós vivemos num mundo em que, especialmente nesse tempo, vivemos num mundo onde as propostas de solução, de resposta, têm chegado aos nossos ouvidos. Sempre vai surgir alguém com a fórmula perfeita para nos livrar desse mundo catastrófico, da nossa vida cheio de problemas, mas nós precisamos ter o nosso coração em Jesus Cristo e saber que Ele é a única fonte de resposta, de graça para as nossas vidas. Nós nos lembramos também que Deus, Ele é aquele que nos fornece a esperança. É o único que nos fornece a esperança. É o único que pode, de fato, trazer e completar a alegria do nosso coração. E por fim, irmãos, ao nos ajoelharmos, nós precisamos lembrar que, de fato, o poder não está em nós. Ao nos ajoelharmos, nós somos escancarado a nossa fragilidade, é escancarado aos nossos olhos a nossa impotência. E isso é muito bom. Eu quero reiterar isso, é muito bom. É muito bom que ao nos ajoelharmos, nós nos dispamos, né, de todo poder, de todo orgulho, de tudo aquilo que possa nos impedir. E é justamente nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Exatamente nesse momento que nós nos lembramos daquele que pode fazer muito mais do que imaginamos, muito mais do que pedimos. Amém? Deus abençoe as nossas vidas e que Ele nos lembre desses pressupostos, que Ele nos lembre dessas verdades quando nós nos ajoelharmos às terças-feiras e ao longo da nossa semana para suplicar a Deus, para pedir que o Senhor intervenha nas nossas vidas, na vida daquelas pessoas que nós amamos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Esse é o momento para os irmãos se inteirarem, comentarem alguma coisa que ouviram do pastor Vitor, ou fazer alguma pergunta para ele, daquilo que talvez você tenha aí, que tenha ficado alguma dúvida. Então, fiquem à vontade. Eu não vou fazer a velha piada, né? Um de cada vez. Mas já Eu não fiz. entendi, pastor. Eu falei que eu não ia fazer aquela velha piada, um de cada vez, mas eu acabei fazendo. Ok, eu acho que ninguém tem nenhuma dúvida, nenhum comentário para fazer, né? Então, eu não vou fazer, eu vou deixar. Não sei se o pessoal está conseguindo me ouvir.
Acredito que sim. Agradecer pela palavra, né? Palavra muito, muito boa. Realmente são coisas que a gente deve observar quando a gente vai orar, né? Eu notei tudo aqui assim, eu achei interessante a colocação dele, né? Que não tem lugar que Deus não possa nos ouvir, né? A gente lembra de Jonas, né? Lá dentro da barriga do peixe, né? Lá no fundo mesmo, e ele clamou e Deus ouviu, né? Então, achei bem interessante, bem oportuna a palavra mesmo. Louvado seja Deus pela sua vida. Irmãos, eu estou com um probleminha no meu áudio. Eu estou escutando vocês, mas está tão baixo, tão baixo. Eu não estou conseguindo... Estou ouvindo só um sussurro, né? Eu estou te ouvindo bem, viu, Vitor? Alto Tá e me bom ouvindo som. bem? Sim. Eu estou escutando isso aqui baixinho. Ok. Então, pessoal, falar um pouquinho só mais alto aí para o Vitor poder receber o feedback de vocês ou a dúvida, caso vocês tenham, tá bom? Eu vou dar mais um minutinho para vocês interagirem aí com o preletor. Você está no computador, Vitor? Ou no celular? Usa o fone. A Grazi sem o sugeriu... fone. Ok. Eu venho aqui para a igreja, vim sem o fone. Ah, tá. Aí dificulta mesmo. Ô, Vitor, eu vou, já que o pessoal está esperando aqui, eu queria agradecer a sua palavra. Gostei, assim como o Thiago mencionou. Voltou, irmãos. Tá me ouvindo? Estou ouvindo agora. Ok, então, eu esperei o pessoal falar, acredito que tem alguém aqui que queira compartilhar, mas eu vou aproveitar, agradecer a sua palavra, e eu gostei especialmente desse pressuposto da centralidade de Jesus, né? A gente não pode orar fazendo dele um chaveirinho, né? Jesus e mais alguma outra coisa. E eu gostei muito do exemplo que você deu, né? Da nossa posição diante de um rei, né? Da nossa humilhação. Que eu acho que caracteriza bem essa questão da súplica, né? Essa humildade que nós precisamos ter diante do rei, essa humilhação. E ao mesmo tempo que demonstra nossa fraqueza e dependência, né? Daquele que nós estamos pedindo. Gostei muito mesmo desse ponto aí que você enfatizou. Mais uma vez, obrigado pela palavra. É o reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é, né? Uma grande distância. Né? Nós somos sempre necessitados e Deus sempre é a fonte das nossas necessidades. Né? Essa é a súplica. É bem Pastor, isso, muito bom. ele não está ouvindo bem, porque a hora que ele estava falando, o celular dele tocou. Todas as vezes que a gente está participando do Zoom e o celular da gente toca, ele cai. Aí seria bom ele sair e entrar novamente, que aí ele vai ouvir bem. Desculpa interromper. Mas agora ele disse que já voltou. Agora está funcionando bem. Mas é verdade, alguém me ligou. Eu não atendi, mas alguém me ligou aí. Aí, desculpa, pastor, de interromper. Imagina, que isso. Tudo bem. Mas estou ouvindo bem agora, irmãos. Meus irmãos, se não tiverem nenhuma dúvida ou outro comentário, eu vou abrir aí para esse penúltimo bloco, né, do nosso encontro, que é muito bom poder ver outras pessoas aqui. Agora a gente está com 14 pessoas e como eu não tenho controle daquelas que fizeram não inscrição, mas alguns nomes que estão aparecendo aqui eu sei que não estão na nossa lista, da nossa torre, né, de oração. Então esse é um momento para vocês perguntarem, tirarem suas dúvidas quanto ao MNO, Movimento Nacional de Oração,
ou alguma dúvida concernente à nossa torre, né, das terças. Então, fiquem à vontade para perguntar alguma coisa, né, para a gente aproveitar esse espaço aqui que tem esse propósito, né, de levar aqueles que não fazem parte ainda da nossa torre a conhecerem melhor, ok? Lembrando, reverendo Alessio, que eu coloquei novamente aqui no chat o link da inscrição para essas pessoas que não fizeram inscrição ainda. É bom que a gente tenha essa relação, né, de todo mundo que está participando para contar com isso sempre. Então, eu coloquei aí no chat, é só entrar aí no chat que vai ver o link. Quem não fez a inscrição, por favor, faça. Bem lembrado, Grazi, obrigado. Cuidado aí, Márcio, dirigindo. Vou fazer o seguinte, alguém abriu o áudio, acho que talvez queira falar. Ah, foi o Vitor. Vou fazer o seguinte, até vocês pensarem, caso tenha alguma dúvida, eu quero então mostrar como que tem sido os nossos desafios com o nosso tempo de oração nas terças. Tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui uma planilha que representa bem como tem sido nas terças e qual é a nossa maior necessidade. E aí, até lá, vocês acreditam que tem alguma coisa para perguntar ou compartilhar, tá? Eu vou precisar que a Grazi me libere para eu compartilhar minha tela. Ok. Veja se consegue, pastor. Sim, obrigado. Alguém só me dá um sinal que está vendo a tela que eu vejo ao mesmo tempo? Sim, visível. Ok. Então, se você olhar à sua esquerda, vocês vão ver os horários. Né? Nossa torre começa nas terças, né? Meia-noite da terça-feira, e ela vai encerrar, né, às 23h59, né, da terça-feira, antes da quarta. Observe comigo algumas cores, eu fiz isso só para facilitar a gente entender, né, qual é os horários mais críticos que a gente precisa de gente, né, nesses horários aqui do seu lado esquerdo. Eu fiz as cores vermelhas, amarelas, uma azul, né, e verde. A cor vermelha, você vai reparar do seu lado esquerdo, e é uma pessoa só que nós temos nesse horário. Tá? Então, por isso que eu classifiquei como vermelha. Por que vermelha? Porque o ideal é que nós tenhamos pelo menos 2 pessoas intercedendo no mesmo horário, que é o que representa a cor amarela. Então, por exemplo, às 3 da manhã nós temos 2 pessoas, às 6, às 9, às 10, às 17 agora, né? Atualmente nós temos 2, até então era uma só. E do horário das 8, né, até as 23, percebem que nós temos pelo menos 2 pessoas orando, né? Observe os momentos mais críticos, né? Os horários que a gente mais precisa aí de gente para preencher, né? Seria aqui da meia-noite até as 2 da manhã. Às 4 horas nós temos uma pessoa só também. Às 8 da manhã. E olha só, das 11, né, do período que entrando aí já no período da tarde, até as 4, né, nós temos apenas um intercessor nesse horário. E depois, 18, 19 horas. Por que a gente espera que pelo menos 2 pessoas? Exatamente com essa ideia de torre de vigia, né? Até o Vitor mencionou aí como exemplo, que suponhamos que aconteça algum imprevisto, que isso acontece, né? Imprevisto. Pelo menos se você não tiver no seu horário, vai ter outra pessoa que cubra, né? E às vezes é muito complicado, principalmente quando tem uma pessoa só e de repente eu fico sabendo no dia até, já aconteceu, ou na segunda-feira que a pessoa não vai poder orar naquele dia. E eu preciso achar alguém para substituir.
Então, a cor amarela ainda não é o ideal. O ideal é esse horário que nós estamos olhando para 5 horas da manhã, né? Na verdade, esse está caminhando para o ideal. O ideal é o verdinho, aí, às 7, que nós temos mais de 3 pessoas no mesmo horário. Né? Que nós temos, por exemplo, 4 pessoas intercedendo ao mesmo tempo às 7 horas. Então, aí o azulzinho é o único azul, observem, de toda a planilha, que nós temos 3 pessoas. O ideal, então, seria a cor verde, que a gente tenha pelo menos 4 pessoas intercedendo no mesmo horário. E qual que é o objetivo, meus irmãos? O MNO ele começou um pouco de trás para frente, por assim dizer. Era para ele ter sido um movimento local, ou seja, nas igrejas locais, depois presbiteral, ou seja, das igrejas que compõem o presbitério, e nacional, né, de todas as igrejas da IPI do Brasil. Ele começou como movimento nacional, né, que há 2 anos atrás, em 2019, 31 de julho de 2019, a propósito agora, junto com o aniversário da nossa igreja, ele completou 2 anos. Então, ele começou como nacional. A primeira torre foi da segunda-feira, né, que começou desde então, orando sem cessar, né. E aí agora a gente, com o auxílio dos coordenadores, né, nos presbitérios, a gente tem que trabalhar nesse intuito de voltar ao que seria o ideal, começar com uma torre local. Mas como a gente não tem condição ainda de uma torre local, é o que a gente fez, graças a Deus, desde 15 de junho, nós temos essa torre presbiteral. Nós temos aí das 8 igrejas, 5 igrejas do nosso presbitério que compõem essa planilha aí que vocês estão vendo, né? Nós temos hoje 37 intercessores. Se você entrar no grupo, você vai ver que o Edgar está lá, que é o coordenador do movimento. Ele não faz parte desse relógio aqui, entre aspas, relógio. Se alguém quiser saber a diferença, eu posso falar depois. Mas ele não faz parte desses horários. Então, você vai ver 36 pessoas. Só que nós temos uma outra senhora que não faz uso do WhatsApp, que ela intercede também no horário que está um desses horários aqui. Então, nós temos 37 pessoas intercedendo todas as terças-feiras, desde o dia 15 de junho, né, 24 horas, desde a meia-noite da terça-feira até a meia-noite da quarta-feira. Se Deus quiser, o objetivo como coordenador é fazer com que essa planilha ela fique o mais azul possível, ou melhor dizendo, o mais verde possível. Porque assim a gente vai poder começar a trabalhar com as torres locais. E como eu disse no começo, a Igreja do Jardim América e a Igreja de Serranópolis, elas são grandes candidatas, porque a gente tem 9 pessoas. Não é necessariamente que a torre comece com 24 horas, ela pode começar com 8 horas. A gente tem 9 pessoas, se eles conseguirem se organizar para terem 8 pessoas orando 8 horas em determinado dia, que não seja necessariamente na terça-feira, né, que a gente já funciona a torre na terça, e tem uma, né, para poder preencher aí qualquer imprevisto, já funciona, a gente já tem uma torre local. Então, mas para que isso aconteça, eu preciso pelo menos, né, com a ajuda de vocês, que a gente possa preencher, né, começando com essas cores vermelhas, né, e eu gostaria que você pudesse, principalmente vocês que ainda não fazem parte da nossa torre, orasse nesse sentido, né, ver qual horário desse vermelho aqui que você pode nos ajudar, onde você possa se comprometer, né, 1 hora, pelo menos, né, da sua agenda, que você não tenha nenhum outro compromisso, que você não tenha nenhuma interrupção, que você possa se dedicar, né, intencionalmente a 1 hora de oração, né, juntamente conosco, na nossa torre das terças-feiras, ok? Então, eu vou tirar essa tela aqui, e aí eu quero deixar para vocês, né, fazerem perguntas nesse sentido, né, ou algum comentário. Só lembrando que cada igreja do nosso presbitério, nós temos um representante, que eu chamo de elo, que é o grupo, né, ou seja, as pessoas que têm me auxiliado desde o início, quando me deram essa tarefa de coordenar e montar essa torre presbiteral. Então, nós temos o Vitor como representante da igreja dele, nós temos o pastor Eldo, na igreja dele, a Ana Cecília, nós temos a Viviane, que ela está trabalhando, não pôde estar aqui, é a nossa representante na igreja de Vila Nova, e eu, na segunda, junto com a Solange, né, que eu já tinha justificado a falta dela também. Então, essas pessoas me ajudam nesse intuito,
né? Então, vou deixar vocês perguntarem ou comentarem alguma coisa. Fiquem à vontade. Alessio, o pastor César escreveu no chat. Tem como, então, começar uma torre local e, de forma simples, fazer dessa torre local uma parte da torre do presbitério? Seria muito fácil. E o reverendo Sim. Eldo levantou a mão, tá? Ok. Antes de responder, então, foi uma pergunta que o pastor fez, o César? Foi uma pergunta. Ok. Eu vou deixar o Eldo comentar e, de repente, eu aproveito o gancho dele e respondo a pergunta do pastor. Não, é só, eu acho que seria interessante, você deu uma deixa lá, seria interessante completar qual é a diferença do relógio da torre. Ok, boa pergunta. O relógio, né, de oração, ele tem tanto o relógio... A torre, por exemplo, a diferença de relógio e de grupo do WhatsApp. Né? O primeiro, não é apenas um grupo do WhatsApp, porque normalmente os grupos que a gente utiliza, a gente pode compartilhar qualquer coisa lá, e como eu comentei, né, antes de montar o nosso, às vezes a quantidade de coisa que a gente recebe faz com que a gente não dê tanta importância quando aquilo que é importante aparece, né? Então, não sei se vocês já perceberam, a nossa torre não tem nada que não seja algo compartilhado, voltado para a oração. A gente não comenta nada, a gente não manda nem versículo, a gente não manda nem citação, a gente não manda vídeo, a gente manda apenas pedidos de oração ou motivos de gratidão daqueles pedidos que nós recebemos resposta. Então, essa é uma diferença, ele não é um grupo do WhatsApp, né? Por isso que a gente não chama de grupo do WhatsApp, mas sim torre de oração. E um relógio também, porque a intenção não é orarmos apenas 24 horas em uma terça-feira. Mas desde 15 de junho, todas as terças-feiras, né, nós estamos comprometidos, né, de orar de maneira ininterrupta durante essas 24 horas. O relógio, normalmente, a gente estabelece um período, seja qualquer momento, né, que nós vemos a necessidade dele, e depois, talvez, a igreja volte ou não a utilizá-lo. A torre de oração, ela tem o intuito de orar até Jesus voltar. Né? E eu já estou orando e pensando num substituto de como coordenador, isso talvez seja surpresa para o Elton, se ele me deixar sair, né? Porque se eu saio, vai ter um outro substituto. Já recebi ali um não, né? Vou ter que suplicar. Né, Vitor? Mas, então, de qualquer forma, né, quando o Alessio sair dessa coordenação, que eu não sei quando, talvez seja antes de Jesus voltar, outra pessoa vai continuar o trabalho. A torre não vai parar, com ou sem mim, né? E Deus os tem levantado, né, os intercessores, que a gente tem visto que são respostas, né, da nossa oração nesse sentido. Então, essa é a diferença de grupo do WhatsApp e relógio de oração. Não sei se eu respondi aí, pastor, a questão. E em relação ao que o pastor César comentou, eu não vejo nenhum problema, né, pelo contrário. Né, se vocês, né, na sua igreja... Assim, só me surpreende porque até então, além da Viviane, nós não conhecemos nenhuma outra pessoa da sua igreja que faça parte da torre das terças-feiras. Né? Não sei se eles não têm recebido a informação ou algo do tipo, mas isso também não impede da gente trabalhar nesse intuito de montar uma torre local na sua igreja, né? E a Viviane seria aí a facilitadora, ou melhor dizendo, eu chamo de mobilizadora, né, de como organizar, e ela seria, no caso, a responsável, né, de fazer tudo que eu fiz na Torre Presbiteral, só que no contexto de vocês aí, né, como torre local. Então assim, só ela precisaria fazer parte desse grupo do WhatsApp do presbitério, né? Não, no caso, ela montaria um grupo, né? Eu estaria junto como coordenador, mas ela seria a responsável de montar os horários, quem são os responsáveis, de ver essa questão, se tem pelo menos 2 pessoas, se vocês vão ter condição de tocar a torre, qual seria o melhor dia, isso teria que ser conversado, né, com Mas o senhor. a pergunta dele, reverendo, foi assim, se na torre do presbitério precisaria, só a Viviane ficaria na torre do presbitério e ele faria uma torre da igreja com ela coordenando. Ah, não, nada impede, isso. Ou as pessoas o pessoal da torre local teria todo que entrar para a torre
presbiteral. Não Isso. necessariamente. O ideal da torre presbiteral, o ideal era ser um protótipo, para que vocês pudessem entender toda a dinâmica de como a torre... o ideal seria fazer como tem sido, né? Não ideal, né? Começar de trás para frente. O fato da torre presbiteral seria como um protótipo, como que a local deveria funcionar. Porque até então a gente não teria como começar isso da maneira correta, que é a local, depois presbiteral e depois nacional. Tanto é que um dos detalhes que a gente incentiva é que as pessoas escolham apenas um dia da semana, porque o segundo dia ela vai estar participando da torre local. Então, o ideal é que as pessoas da torre local também façam parte da torre presbiteral. Tá? E não teria como fazer assim, da torre local parte da torre presbiterial no mesmo dia? Não, a gente não recomenda. O ideal seria um outro dia a parte da terça, porque senão as pessoas não vão poder participar. Porque não tem como ela participar ao mesmo tempo da torre local junto com a torre presbiteral no mesmo dia, né? Uai, desculpa, não entendi. Mas eu entendi assim, ó, a igreja local pode organizar a torre. Sim. Pode ser, e poderia ser no mesmo dia da torre presbiterial, porque daí migraria todo mundo para a torre presbiterial e a gente oraria junto. Só que eu organizaria pela igreja local, mas estaria junto com os irmãos do presbitério. Não tem interesse em orar em outro horário que não seja com vocês, não. Tá. Mas aí fugiu o propósito da torre local, né? Porque é o seguinte, pastor. A torre presbiteral, ela fala, nós intercedemos pelos motivos de oração da MNO, certo? E também nós oramos pelas necessidades da igreja, mas de uma forma bem resumida. Se o senhor quiser, eu posso compartilhar depois os pedidos de como nós temos orado pelas 8 igrejas do nosso presbitério. No caso da local, ela não só ora pelo MNO, ou algum pedido específico do presbitério, das igrejas do presbitério, mas ela vai orar por particularidades da sua igreja, que não é necessariamente algo que a gente precisa saber. Então, outro detalhe, por exemplo, se a Viviane, se é que eu entendi bem o que o senhor falou, né? Se a Viviane, que é uma pessoa que me ajuda muito na torre presbiteral, especialmente preenchendo aí esses imprevistos, se for orar no mesmo dia, eu não vou poder contar com ela, a menos que nós tenhamos gente suficiente que preencha aquelas lacunas, né? Especialmente as cores vermelhas e amarelas. Fez sentido? Mas ela não poderia ficar em outro horário, pastor? Tipo assim, na torre presbiterial ela está, vamos supor, às 8 e lá na outra ela está em outro horário? Posso tentar dar uma ajuda? Por favor. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela disse para mim, eu preciso primeiro montar um grupo na minha igreja de oração, para depois, então, poder participar da torre do presbitério. Eu falei, não necessariamente. Você pode participar ou você pode indicar as pessoas da tua igreja para participarem da torre do presbitério, né? E depois você, com o tempo, você vai montando a sua igreja, a sua torre aí na sua igreja. Começa ao contrário, né? Começa ao contrário, porque quando você começar a sua torre na igreja, as pessoas que já estão na torre do presbitério já têm a prática, já sabem como funciona, vai te auxiliar ainda mais, né? Agora, qual é a diferença da torre do presbitério com a torre da igreja? A torre da igreja ela vai trabalhar em cima das necessidades da igreja local. A torre do presbitério ela vai tentar unir todas as igrejas do presbitério em torno das suas necessidades. É uma forma de nós, geograficamente, rompermos a barreira da distância que nós temos. Então, qual é a importância que nós... temos visto isso, né, nas terças-feiras. Qual é a importância? A importância é que nós podemos conhecer as necessidades, as dúvidas, as angústias, a alegria das nossas igrejas, ou os sonhos das nossas igrejas, né? Como você falou, resumidamente, a gente tem orado por elas, né? Então, essa é a diferença. A torre do presbitério, nós unimos as igrejas, né? Em torno da torre de oração. A torre da igreja local, nós unimos
os irmãos da igreja em cima das necessidades da igreja local. Então, se nós fundirmos as duas, vai perder um pouco o sentido e o objetivo dessa torre, né? Por exemplo, eu estou planejando já agora, a partir de janeiro, iniciar uma torre aqui na igreja. Mas, ao iniciar a torre aqui na igreja, eu não vou migrar as pessoas da torre do presbitério para ela, né? Terá que ser um outro dia e as pessoas que participam aqui, quando forem para a torre da igreja, elas estarão completamente dentro do objetivo da torre, né? Eu já encontrei meu substituto aí, o coordenador do MNO no presbitério. Obrigado, viu, Eldo? Eu acho que isso foi mais claro e mais direto do que eu estava tentando falar. Quanto ao que a presbítera comentou, eu estou lembrando que eu peguei também essa responsabilidade como se fosse o bonde andando, né? Eu até então não conhecia muito bem sobre o MNO quando eu vim para Nápoles, e até então a gente está aprendendo à medida que a gente vai executando. Uma das coisas que eu entendi do MNO é que as pessoas não se comprometam com mais de 2 dias, né, para orar. E primeiro, parece simples, mas quando você se dedica 1 hora só de oração, não é tão simples assim, né? Principalmente quando você vai ter que organizar um horário, dedicar não só tempo, mas qualidade nesse tempo de oração. E outra coisa, se você pega mais de 2 dias, como que você vai poder participar ao mesmo tempo de uma torre local, né, do movimento local da sua igreja, e ao mesmo tempo do presbiteral? E tem gente que gosta, e a gente não impede, de participar também do MNO, né, que é o do nacional. Então, elas vão estar em três torres e horários ao mesmo tempo, caso essas pessoas queiram, né? A gente não impede. Mas a gente recomenda pelo menos um horário, porque normalmente as pessoas começam a participar da torre presbiteral e falam, não, quero orar 2 horários. Eu, não, pega um só, né? Vê como que funciona, né? Esse é o horário que você está dizendo que na sua agenda você não vai ter nenhum problema. Então, tem gente que no caminho tem dificuldade. Primeiro, com o horário, ela não está habituada a orar 1 hora. Né? Segundo, como ela vai lidar com os pedidos de oração, que agora está de frente dela, e a gente tenta fazer que não seja de maneira mecânica, mas ela realmente conheça aquelas necessidades que estão sendo compartilhadas no grupo, as pessoas, né? Por isso, esse é um dos intuitos desse encontro online. E nesse horário que ela reserva, talvez se ela queira fazer mais de 1 hora, ela vai acabar metendo os pés pelas mãos, né? Porque não é fácil. Eu faço das 5 às 6, agora, graças a Deus, já tem mais disciplina, mas tem gente que pegou de madrugada também não conseguiu dar conta, nem de um horário só. Né? Tem gente que eu conheço que está na torre presbiteral, na torre local, e no MNO e faz muito bem. Né? Então, a gente respeita os limites e também não impede aqueles que querem participar de mais de uma torre. Mas é como o Eldo compartilhou, né? A ideia não é fazer separado e também não migrar a gente de uma torre para outra, né? É fazer com que o ideal aconteça. Torres locais, presbiterais e nacionais. Pastor César, depois que o Eldo compartilhou, ficou claro? Tem mais alguma dúvida? Não, entendi o que vocês pensam. Mas eu me sinto meio burro até, assim. Não fez muito sentido para mim, não, meu irmão. Mas pode contar comigo, a gente vai caminhar junto. Não tem problema, não. Tá bom? Tamo junto aí e Deus vai abençoar a gente. Ok. Mais alguém tem alguma dúvida? A dona Inesita estava tentando ligar o áudio. Se ela tem alguma contribuição, se ela puder falar com a sua igreja. Eu acho que ela não me ouviu. Alguém mais tem alguma dúvida? Algum comentário?
Ok? Pastor, Não tem. só Sim? uma dúvida aqui, administrativa. Ao levar Aham. para o YouTube, eu posso levar completo? Ou o senhor quer que edite até a palavra? Como que... Eu esqueci de perguntar antes. Não, eu acho que pode deixar completo, viu, Grazi? Tá. Principalmente dessa parte que a gente pôde esclarecer e a dúvida, né? Muito boa que o pastor César Gostaria, se levantou. possível, que todos abrissem as câmeras para eu fazer uma foto do nosso primeiro encontro. Eu estou tentando procurar filtro aqui, mas não acho. Pastor, isso aí, você está passando a mão aí. Alguns não conseguiram ou estão com alguma dificuldade lá ou não podem mesmo, né? Talvez não. A Alda está tentando, né, Alda? Estou vendo aqui. Aí, conseguiu. Ok. Ok, eu queria mais uma vez, encerrando, né? Se não tiver mais nenhuma dúvida, nenhum comentário, eu queria agradecer, né, como eu fiz na abertura, a presença de cada um de vocês, especialmente aqueles que já fazem parte da torre, né? Tem sido um privilégio poder fazer parte desse movimento de oração, né? Como é bom a gente... eu não sei vocês, mas eu fico sempre na expectativa, na semana seguinte, eu ouvir alguma resposta de oração, e me alegra muito ver lá os irmãos compartilhando como Deus tem feito, né? E sem dúvidas, nós recebemos a ajuda, ele recebe a glória, e isso que alegra o meu coração, né? De poder fazer parte desse movimento de oração. Muito bom poder ouvir que o pastor já pretende aí, pastor Elton, em janeiro, abrir essa torre local. Acredito que Serranópolis também não demore. A gente tem o privilégio de ter os dois pastores, né? A Ana Cecília e o Leosmar, né? Participando da nossa torre. Então, eu quero agradecer aos intercessores, agradecer a vocês aí que ainda não fazem parte. Oro para que realmente vocês juntem conosco, né? Estejam realmente juntos, não só... eu acho que não tem nada que nos conecte, né? Nem Zoom, nem WhatsApp, do que o Espírito Santo, né? Não existe conexão maior. Eu acho que não existe demonstração maior de amor de quando nós fazemos isso no anonimato, especialmente nas nossas orações, não só quando nós compartilhamos aqueles ícones da lâmpada ou das mãozinhas, mas durante a semana a gente lembra dos pedidos, né? E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. E oro para que vocês... Você me permite Uhum. falar da alegria que a gente percebe as pessoas participando, né? Mesmo embora o seu mapinha lá tenha mais a cor vermelha, que são uma pessoa por horário, Uhum. o que a gente tem percebido é que não há lacuna na oração. Eles têm assumido, embora sozinhos, eles têm assumido mesmo, né? E isso é uma resposta fantástica, maravilhosa, né? Daquilo que está acontecendo na vida das pessoas, né? Através dessa torre de oração. Nós percebemos essa alegria, está sendo contagiante isso, né? Então, eu gostaria de deixar esse testemunho que a gente tem percebido às terças-feiras, né? Bem lembrado. Alguém mais que participe da torre quer compartilhar, né? Acho que seria um momento oportuno mesmo. A gente testemunharmos, né? Daquilo que o Senhor tem feito. Sim, uma coisa que eu tenho percebido, pastor, isso é percepção, tá? Não sei, mas assim, até mesmo pelo quadro do país, mas a gente estava tendo muita notificação das igrejas perdendo membros por causa da doença, muita gente, muito pedido de oração por causa
da Covid, de familiares com pesares, né, com pêsames. E isso de uns tempos para cá, porque a gente fala muito dos pedidos pessoais, né? Mas assim, o resultado das orações na torre para as igrejas meio que passa despercebido, né? Mas a gente tem visto que as igrejas também, as nossas igrejas têm reagido em todos os sentidos, né? Eu vejo isso na Segunda de Anápolis, pelo seu trabalho, mas também eu acho que é resultado de oração, né? Que as pessoas estão mais empenhadas, estavam com saudade também de estar presencial, né? Mas eu vejo que as igrejas, até pelos cultos online, que todos, mesmo tendo retornado presencial, estão aí batalhando, mas a participação nos cultos online também tem sido mais frequentes, né? Então, eu acho que nós já começamos a ver resposta de oração também naquilo que a gente tem orado com relação às nossas igrejas. Grazi, o que você falou foi algo que o Elo compartilhou, né? Aquelas pessoas que eu mencionei que me ajudam, a gente estava compartilhando dessas respostas que a gente está percebendo nas igrejas que participam do movimento, que é algo que a gente vê, né? Que Deus já tem agido desde quando a gente começou essa torre, bem lembrado. Até eu tenho um motivo aqui de gratidão que eu vou compartilhar no finalzinho, que tem a ver com o que você falou também, em relação à pandemia. Nossa, não tinha nenhum dia. Eu lembro que a IPI do Brasil, todos os dias, estava postando nota de pesar, aquele 2, 3, 4 por dia, né? A gente sabe que o histórico do Brasil também está melhorando, está diminuindo, mas, assim, a realidade dentro da igreja foi muito de repente, assim, né? Eu acredito, sim, que tenha sido resposta dessas orações. Reverendo Aécio, Sim. Eu queria também manifestar, apesar de a representante da nossa igreja ser a Viviane, mas manifestar a Deus agradecimento por todo o trabalho dos irmãos, estarem à frente. A gente fica muito grato a Deus. Eu peço também perdão pela minha palavra. Por favor, não me entendam mal, né? Eu me sinto frustrado por não ter o mesmo entendimento dos irmãos. Não é fácil para mim. Eu queria chegar lá. Não consegui, mas, apesar disso, a gente quer fazer parte aí junto com os irmãos. Nós amamos os irmãos de coração, né? Eu sou muito grato a Deus por todo esse movimento. É um movimento lindo na IPI do Brasil, que a gente acompanha demais, né? E eu queria deixar registradas essas palavras da minha gratidão aí ao irmão e a todo o presbitério que tem participado. Obrigado, pastor. Bem, alguém mais que queira dar o seu testemunho pessoal? Se não, eu quero encerrar com o Salmo de número 78. Ele diz o seguinte, verso 11. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Como nós ouvimos acerca de súplicas, outra forma é como lembrar daquilo que a gente suplicou, né? Especialmente dar ao Senhor graças. E é exatamente o que a Grazi compartilhou acerca da pandemia. Eu queria compartilhar com vocês 2 telas nesse sentido, né? Que, sem dúvidas, nós não vamos esquecer, né, das obras e das maravilhas que o Senhor tem mostrado. Vou compartilhar com vocês aqui. Primeira tela é essa. Esse é todo mundo consegue ver? Conseguem ver a tela de mortes por Covid-19 confirmadas por dia? Essa é a nossa realidade aqui no mês de setembro, 250. Lembrando que o pico, não sei se vocês conseguem ver aqui o cursor, nem foi mais de 4.000 nem em abril. Então, sem dúvidas, nós não confiamos
que sem dúvidas é um meio comum que Deus usa, né, que é essa distribuição das vacinas, mas nós cremos que são as respostas, né, não só da nossa igreja, mas todas as outras igrejas que têm clamado, suplicado diante do Senhor essa situação, né, desde março de 2020. Então, nós queremos agradecer ao Senhor, acredito que agora, né, ao encerrarmos esse momento juntos, dar a Ele essa glória, esse louvor e trazer a nossa memória das suas maravilhas. Né? Eu estou muito esperançoso aí no ano de 2022, deixar essas máscaras na gaveta, ou queimar isso. Eu acho que eu vou queimar as minhas máscaras. E eu queria, junto com os irmãos, agradecer ao Senhor, né? Porque, sem dúvidas, muitos feitos Ele tem realizado no nosso meio, né? Ele tem sido um Deus maravilhoso que Ele está disposto a nos abençoar mais do que nós estamos dispostos a pedir. E se nenhum irmão tem alguma contribuição final, alguma palavra final, eu gostaria de encerrar orando, agradecendo ao Senhor. Ok? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te dar glórias e louvores. Nós queremos lembrar a nós mesmos que não a nós nenhuma honra, nenhuma glória, nenhum louvor, mas tão somente ao Senhor, pelo teu amor e pela tua fidelidade. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque sem ela não faz sentido de nada que somos ou que fazemos. E mais uma vez, muito obrigado pela vida do Vitor, né, que contribuiu nessa noite de maneira tão preciosa, a nos lembrar da importância, né, da oração nessa temática das súplicas, especialmente lembrando que a oração humilha o homem e exalta o Senhor, Pai. Senhor, muito obrigado por tantas razões que nós já colocamos diante do Senhor por motivos pessoais, ou como igreja, e se formos compartilhar aqui, sem dúvidas, ficaremos mais um bom tempo compartilhando as respostas que nós temos recebido do Senhor, antes mesmo dessa torre existir, antes mesmo desse movimento de oração existir. Mas, Pai, sem dúvidas, nós queremos aqui aproveitar esse momento tão oportuno para trazer à memória aquilo que nós não queremos esquecer. Esquecer das tuas maravilhas e dos teus feitos nos nossos dias. E, sem dúvidas, durante essa pandemia, que tem sido um dos pedidos do MNO e talvez um dos pedidos que mais reflete nas nossas igrejas, que tem afetado as nossas vidas particulares e como igreja também. E nós queremos te agradecer, Senhor, por esses números que, sem dúvidas, é o Senhor que tem agido, seja pelos meios comuns ou sobrenaturais. Pai, muito obrigado. Obrigado por ouvir as nossas súplicas. Obrigado por respondê-las. Nós também queremos lembrar daqueles que perderam seus entes queridos, daqueles que estiveram de maneira tão real em contato com esse luto durante esse quase 2 anos que nós temos passado nessa pandemia, Pai. E pedimos que o Senhor continue, através do Teu Espírito Santo, consolando, sustentando cada família, cada pessoa que conhece especialmente o amor do Teu Filho Jesus e tem essa condição sobrenatural de permanecerem. Lembrando que o Senhor é o mesmo, que nada disso fugiu ao seu controle e que, sem dúvidas, de maneira misteriosa, o Senhor tem cumprido o teu propósito no curso da história, especialmente nessa fase que nós enfrentamos, nesse período tão conturbado da nossa história, onde afetou o planeta todo. Pai, nós te agradecemos pela tua soberania. Muito obrigado mais uma vez por esse primeiro encontro. Obrigado pela vida de cada pessoa que aqui se comprometeu. Obrigado pela vida de todos aqueles que têm se comprometido toda semana com o seu horário. Pai, continue derramando o céu sobre a vida de cada membro, de cada intercessor. E aqueles que ainda não fazem parte, Pai, desse movimento, que o Senhor os atraia, como o Senhor fez com cada intercessor da nossa torre hoje. Que o Senhor os atraia
que o Senhor possa levá-los a entender o privilégio que é não só pedirmos, mas esse é o meio pelo qual nós também o adoramos. Esse é o meio pelo qual nós reconhecemos a Tua soberania, a Tua pessoa acima de tudo. Muito obrigado, Pai. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado, viu? Pela presença de todos vocês. Obrigado aí, né, pela disposição de vocês, né, pela participação, pela contribuição. E, se Deus quiser, até o dia 8/10. Sim? Eu queria falar um pouquinho, né, com quem vai nos assistir pelo YouTube, muitos que não conseguiram acessar pelo Zoom, que vai nos assistir pelo YouTube. Vou colocar o link da inscrição na descrição desse vídeo. É importante que você participe, que você venha participar dos encontros conosco, pergunte ao seu pastor como que faz para participar, tá? É melhor que esteja aqui do que em qualquer outro lugar, né? Se tiver dificuldade, tem um vídeo com tutorial, coloquei meu telefone, é só falar comigo que eu vou orientar como entrar aqui, não tem dificuldade, é muito fácil. Então, é só me chamar. O vídeo do tutorial tem o meu telefone e todos os pastores do nosso presbitério também têm, é só pedir para ele falar diretamente comigo, que eu oriento como que chega aqui. Obrigada. Ok, obrigado, Grazi, pelo lembrete. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Deus abençoe todos vocês. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Graças a Deus. Tchau, tchau.